Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 139, hoje é sexta-feira, dia 2 de julho de 2021. O tema principal que eu trago para vocês nessa sexta-feira, nosso Conexão Gel, ontem, dia 1º de julho, foi celebrado o aniversário de 100 anos do Partido Comunista Chinês. 1921, o Partido Comunista Chinês foi criado por Mao Tse-tung e na guerra civil contra o Partido Nacionalista, o Kuomintang, de Chiang Kai-shek. A vitória foi de Mao Tse-tung, como sabemos, criando a República Popular da China em 1949 e expulsando os nacionalistas do Chiang Kai-shek lá para Taiwan a partir dali. O interessante de ontem foi o discurso do Xi Jinping, um discurso de pouco mais de uma hora lá na capital, uma grande cerimônia, milhares de pessoas atendendo. O Xi Jinping frisou vários aspectos sobre a história do Partido Comunista Chinês e do que ele falou, acho interessante a forma como ele enaltece o Partido Comunista Chinês como responsável por ter tirado os 800 milhões de chineses da pobreza. Sem sombra de dúvida, isso aí foi um grande feito que aconteceu, na verdade, a partir de Deng Xiaoping em 1978. Né? É importante a gente ter claro isso, de que esse crescimento, esse mega crescimento da economia chinesa aconteceu a partir de 78, não foi com Mao Tse-tung. E também Xi Jinping, especificamente em relação aos casos, né, mais sensíveis como Hong Kong, Macau e Taiwan. Ele falou em processo pacífico, mas fez questão de dizer que aqueles que acham que podem, digamos assim, escravizar novamente os chineses ou oprimir os chineses. E aí a frase, obviamente, está espalhando em várias redes sociais. Ele diz que irão bater suas cabeças e explodir em sangue na grande muralha de aço formada pela carne e sangue de 1,4 bilhão de chineses. Então essa frase aí está em várias mídias sociais, né? Já foi muita gente comentando sobre essas palavras do Xi Jinping, palavras bem firmes. Agora a grande questão, como eu já tenho comentado aqui várias vezes, é que Taiwan não é Hong Kong, não é Macau. Né? Reconquistar Taiwan, trazer Taiwan novamente para a China não será simples. Taiwan, 23 milhões de habitantes, é uma ilha muito mais fácil de ser defendida militarmente falando. Taiwan tem força armada e, obviamente, Estados Unidos e Japão empenhados em aumentar as relações econômicas com Taiwan para diminuir a dependência. O maior parceiro comercial de Taiwan é a China, então Estados Unidos e Japão têm tentado envidar esforços para aumentar o comércio bilateral com Taiwan e também ajudar o país em relação às suas forças armadas. Então foi um grande evento ontem, o discurso do Xi Jinping está na internet, no YouTube, legenda em inglês. Aqueles que desejarem, acho bastante interessante de escutar. O segundo tema do nosso Conexão de hoje, disputas hegemônicas, lembrando a vocês a crise do Mar Negro. Hoje, na minha opinião, o Mar Negro é a região marítima mais tensa do mundo, porque está ocorrendo um grande exercício da OTAN, aquela aliança militar, Europa, Estados Unidos, Canadá, o Sea Breeze 2021. O exercício começou no dia 28 de junho, vai até 10 de julho. E vocês lembram que na semana passada o tema principal do nosso Conexão 138 foi justamente aquela tensão ocorrida entre o contratorpedeiro inglês e o navio da Marinha, da Guarda Costeira Russa e aviões russos, aquela guerra de narrativas, de se realmente o navio russo atirou contra o navio inglês para que ele saísse do mar territorial russo. Lembrando que os ingleses falam que não reconhecem a anexação da Crimeia, né? Esse é um ponto importante. Lembrando que a Crimeia foi anexada à Rússia em 2014 e lá na Crimeia é onde fica a sede da esquadra russa no Mar Negro. Então esse foi um dos motivos pelos quais a Rússia anexou a Crimeia naquela época. E também nesse imbróglio todo, um fato pitoresco nesse final de semana, no domingo,
foi encontrado documentos num ônibus lá em Londres, aparentemente documentos oficiais do Ministério da Defesa britânico, e que parece que indicavam que os ingleses sabiam que o navio entraria no mar territorial e queria mesmo a reação da Rússia, ou seja, queria chamar a atenção do mundo para a situação, queria realmente pressionar a Rússia, expor a situação ao mundo, como acabou acontecendo. E essa semana a tensão ali continua por causa desse exercício, com a presença de vários navios da OTAN. Uma fragata holandesa foi já sobrevoada essa semana por aviões russos, também recebendo a determinação de sair do mar territorial da Crimeia. Ou seja, é uma região onde vamos aguardar, esperamos que não aconteça nada, mas obviamente os olhares, digamos assim, das Forças Armadas da região estão para o Mar Negro essa semana. Não vai sair uma terceira guerra mundial por causa disso, mas às vezes acidentes ocorrem, erros de interpretação, avaliações erradas, porque obviamente quando você está de frente do inimigo ali, navios de guerra transitando em uma área marítima tão pequena, isso pode acontecer. Também em termos de disputas hegemônicas, trazer apenas uma notícia que achei interessante. Saiu ontem uma nova estimativa de crescimento da economia americana para esse ano, 6,7%, um valor excepcional. A última vez que atingiu esse valor de crescimento em um ano foi em 1984. O Biden aposta muito nesse crescimento, aposta muito naquele programa de infraestrutura. Eu acho que essa questão aí de impulsionar a infraestrutura dentro dos Estados Unidos é um caminho correto para gerar emprego, principalmente para atender as camadas mais pobres da população americana, e é nisso que o Biden está apostando. Em relação ao balanço da pandemia, preocupação com a Rússia, saiu agora de manhã um recorde de mortos na Rússia durante toda a pandemia. Sabemos que a Rússia está indo muito mal em termos comparativos, em termos de vacinação, mesmo a Rússia tendo vacina, tendo desenvolvido a Sputnik bem cedo, mas os russos não querem vacinar de uma maneira geral, muitos russos não querem vacinar, e agora está tendo aí um crescimento do número de casos e mortos, hoje recorde em termos de mortos na Rússia. Também estamos vendo aí crescimento em outros lugares na Europa, Reino Unido. A Organização Mundial de Saúde lançou um comunicado ontem acusando a UEFA em relação à organização da Eurocopa, liberando aí espectadores nos estádios para assistir vários jogos. Isso está causando bastante celeuma lá na Europa. Nesses últimos 7 dias, um aumento no número de casos em torno de 10%, né? Um aumento bastante considerável nessa última semana. E, obviamente, o Reino Unido chama atenção. O Reino Unido já tinha melhorado bastante e teve um novo crescimento de casos. Então, vamos aguardar se esses casos acabam na Europa, especificamente, Reino Unido, outros países, Portugal. Portugal decretou hoje uma quarentena à noite em várias cidades portuguesas, Lisboa, Porto, nessa sexta-feira. Ou seja, então voltamos a ter uma certa preocupação com a Europa. Vamos ver se o aumento do número de casos corresponde ao aumento do número de mortos. Isso aí que é a questão importante. Hoje, digamos assim, a relação mortos com 1 milhão de habitantes nos últimos 7 dias. Em primeiro lugar no mundo, Paraguai. Segundo, Namíbia, que fica no sul da África. E Colômbia. Esses são os três países, seguidos pela Argentina, sendo que na Argentina o número de casos, felizmente, parece que está dando aí uma diminuição. Aqui no Brasil já ultrapassamos essa semana a marca de 100 milhões de doses de vacina aplicada. É um bom resultado, mantendo uma média acima de 1 milhão de vacinados por dia, o que comprova que o número de vacinas, o número de vacinados, acaba contribuindo aí para segurar novas ondas da epidemia. Vamos torcer para manter esse ritmo de vacinação. No quadro do Estamos de Olho, trago uma notícia interessante para vocês. Essa semana, o presidente da Turquia, eu sempre gosto de lembrar que a Turquia é um país importantíssimo no sistema internacional, pela sua localização, pela sua economia. A Turquia tem mais de 80 milhões de habitantes, fica numa posição entre a Europa e Ásia ali estratégica. Tem uma história importantíssima do Império Otomano, e no sábado ocorreu uma cerimônia, sábado passado, dia 26, ocorreu uma cerimônia que o Erdogan lançou
aí o início da construção do Canal de Istambul. Esse canal ele vai ligar o Mar Negro ao Mar de Mármara, lembrando que em frente ali de Istambul temos o Estreito de Bósforo. Em função da Convenção de Montreux de 1936, os navios mercantes eles passam livremente por aquele estreito. Obviamente existe ali uma certa retenção em relação ao trânsito de navios, mas para vocês terem uma ideia da importância do Estreito de Bósforo, ali passam diariamente mais navios do que a soma dos navios que passam por Suez, Canal de Suez e o Canal de Panamá juntos. Então o Estreito de Bósforo é muito importante, só que a Turquia não recebe nada por esse trânsito de navios mercantes por ali, por conta da Convenção de Montreux. Então o Erdogan tenta, digamos assim, uma jogada aí bastante interessante, geopolítica. Logicamente os críticos dizem que é uma jogada política, será a maior obra de infraestrutura da história da Turquia, estimado o custo de 15 bilhões de dólares, e a ideia do Erdogan, obviamente com esse canal de Istambul, é cobrar pelos navios que vão trafegar por lá. E há uma tendência, né, muitos analistas acham que a tendência de aumento do tráfego de navios por ali, em função de novos portos que estão sendo abertos no Mar Negro e novas ligações trazendo riquezas como petróleo e outros produtos do Mar Cáspio, do centro da Ásia, saindo por portos na Geórgia, na própria Rússia, ou seja, há uma expectativa de aumento do tráfego de navios naquela região e parece sim que a construção do Canal de Istambul é uma jogada geopolítica turca bastante interessante. Lembrando que a Turquia está passando por um momento aí econômico complicado, inflação chegando aí a 17% por ano e, obviamente, os críticos acham que Erdogan não vai ter dinheiro para fazer essa obra, vamos ficar de olho. Aqui na América do Sul, Colômbia, na última sexta-feira, depois do nosso Conexão G138, na tarde da última sexta-feira, o helicóptero presidente Ivan Duque foi alvejado por tiros quando estava se aproximando de uma cidade próxima da fronteira com a Venezuela. A princípio, o exército colombiano indica que os guerrilheiros da ELN foram responsáveis por esse atentado contra o presidente. Obviamente que um atentado contra o presidente é sempre algo importante. As investigações prosseguem. Os protestos no país melhoraram um pouco, mas ainda temos problemas em alguns lugares, principalmente motivados por jovens universitários colombianos. A massa, digamos assim, que protesta mais, que estão incentivando os protestos hoje, é formada mais por jovens. Lembrando que nessa mesma cidade onde o Ivan Duque pousou com seu helicóptero, que tinha ocorrido na outra semana um atentado à bomba, um carro-bomba explodiu, ferindo 38 militares num quartel nessa cidade colombiana. Estamos também de olho, aguardando o resultado, a confirmação da eleição presidencial no Peru. A gente já tem falado sobre isso, se realmente Pedro Castillo vai ser confirmado como novo presidente. A posse do novo presidente no Peru, marcada para o dia 28 de julho, e até o momento o país ainda não tem a confirmação do vencedor. Outro tema que estamos de olho, Etiópia. Vocês lembram que essa crise, essa guerra civil na Etiópia, ela iniciou no ano passado, na região norte do país, região de Tigray. Milhares de mortos, milhares de crianças em situação aí de desespero, de fome. A ONU, muito preocupada, tentando levar ajuda humanitária para a região, não está conseguindo. E os rebeldes daquela região, opositores ao governo central de Addis Abeba, os rebeldes eles atacaram novamente as forças federais e retomaram a capital de Tigray, ou seja, a situação ali ao norte da Etiópia ainda segue bastante tensa. Lembrando que a Etiópia é um país importante na África, mais de 100 milhões de habitantes. A Addis Abeba tem a sede da União Africana ali, ou seja, estamos de olho acompanhando essa crise. E fechando o nosso Estamos de Olho de hoje, faixa de Gaza, essa noite, novo ataque israelense contra o Hamas, posições do Hamas lá em Gaza. E, como nós temos sempre dito, essa situação, essa crise entre Israel e especialmente contra o Hamas, mas não só o Hamas, contra os palestinos de uma maneira geral, precisa ser resolvida com uma grande conferência, sentando à mesa. O Egito
tem tentado aí mediar essa situação, mas não tem força suficiente, especialmente em relação aos israelenses. Isso aí precisa ser mediado pelas grandes potências, Estados Unidos na mesa, Rússia, França e etc. E fechando o nosso Conexão Geo de hoje, o quadro de boas notícias, 281 mil novos empregos no saldo de maio, seguindo aí mais um mês com saldo positivo em termos de emprego no Brasil. Desde janeiro, 1 milhão e 200 mil empregos. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, anunciou essa semana, bastante otimista com a economia brasileira, que obviamente tem relação com a questão da pandemia. Segurando a pandemia, com vacinação, a tendência é que a economia brasileira cresça e já temos aí vários indícios, né, várias previsões bastante positivas para a economia brasileira neste ano de 2021. Com isso, fecho o nosso Conexão Geo número 139, desejando a todos um ótimo final de semana. Lembrando que os nossos podcasts estão lá no YouTube e no Spotify. Críticas, comentários são sempre muito bem recebidos e volto a falar para vocês na próxima sexta-feira. Obrigado.